Boa noite a todos, sou Jair Valentim Menezes, mestrando em Engenharia Civil, curso de pós-graduação pela Universidade de São João de Itadeiro. A minha pesquisa investiga a aplicação dos princípios do Lean Construction na gestão de obras logísticas e análise institucional, sustentabilidade e desempenho no caso do empreendimento logístico FW10. O problema central é que a construção civil, especialmente em obras logísticas, ela sofre bastante pressão por questão de produtividade, previsibilidade e também por sustentabilidade, governança, só que tudo isso simultâneo. E o que acontece é que hoje a gente vê que cada vez mais tem se exigido mais requisitos ambientais nas obras logísticas e em outras obras também, outros segmentos. E hoje em dia tem sido tratado sempre da seguinte maneira: o Lean Construction separado, sustentabilidade separado, e sempre quando tem um evoluindo está em detrimento de outro. Então aí que surge a questão central da minha pesquisa, que é como se configura as relações entre práticas do Lean Construction e requisitos da certificação Lean em obras logísticas, e qual o papel dos fatores institucionais nesta integração. Então, para responder essa pergunta, mais à frente eu vou apresentar o objetivo geral e, durante a revisão da literatura, encontrei algumas lacunas que precisam ser preenchidas neste contexto. Então, o primeiro ponto é a integração entre o Lean Construction e o Lean, que são as certificações hoje em dia sustentáveis que são exigidas nessas obras. Hoje em dia tem até na literatura falando sobre Lean Construction ou sobre sustentabilidade, mas integrar os dois não tem muito isso aí. Fatores institucionais, hoje em dia, liderança, cultura, governança, até aparece também na literatura, mas só como dimensões periféricas, são secundárias, não é algo principal. Outra lacuna, que é obras logísticas, ela tem uma escassez de pesquisa, não tem muita pesquisa sobre galpões logísticos com alta complexidade e com pressão pela entrega de operação. Né? E a outra lacuna final é indicadores integrados. Hoje existem indicadores de desempenho para produtividade ou para certificações sustentáveis, mas integrados que trabalham juntos os dois, a gente não encontra na literatura. Então, com isso, o objetivo geral é examinar as relações entre práticas do Lean Construction e requisitos da certificação LEED em obras logísticas, analisando o papel dos fatores institucionais nessa integração, a partir do estudo de caso do empreendimento da FW10. Então, a lógica do estudo é justamente conectar, fazer essas práticas produtivas, essas práticas do Lean Construction, se atrelar junto com as diretrizes da certificação LEED e trabalhar isso de forma conjunta, integrada, e não isolada como a gente vê na literatura. A matriz de coerência em relação aos objetivos. Para atender o objetivo geral, a gente traçou 4 objetivos específicos. Esses objetivos específicos têm uma metodologia associada e uma evidência associada também. Começando pelo caracterizar, número 1, que é caracterizar as práticas Lean dos requisitos aplicados no empreendimento, examinar interfaces, sinergias e tensões entre o Lean Construction e o LEED, analisar o papel da liderança, cultura organizacional, governança, comunicação e, por último, o objetivo que é o principal, que é propor um modelo, um framework conceitual integrado, para que a gente possa ter uma capacidade de poder gerir obras com um guia prático, que a gente possa inserir as práticas que têm sido feitas de Lean Construction, as diretrizes do LEED de entrada, e a gente conseguir fazer a parte institucional e, em seguida, seguir e entregar, de acordo com os indicadores de desempenho, o quanto essa obra ela desenvolveu. Então, para atender esse nosso pesquisa, vai ser o objetivo geral, traçamos uma metodologia que consiste em quê? Primeiro, formulou a pesquisa, a pergunta de pesquisa, né? Que é como se figura
configura as relações entre as práticas Lean e o certificação LEED em obras logísticas, como eles trabalham junto, e qual o papel dos fatores funcionais. E para fazer isso, a gente fez uma revisão bibliométrica, passou por ela uma revisão sistemática, depois fizemos a parte de delineamento do estudo, coleta de dados e análise de dados do caso, da FW10, ou seja, a parte mais braçal, pegar todos aqueles dados, para depois a gente fazer uma triangulação. Essa triangulação que é importante porque ela vai avaliar tanto os dados que foram coletados lá em relação a fotografias observadas, dados de registros do que foi aplicado lá em Construction, para a gente poder fazer aquela triangulação e para poder culminar no framework. Bom? Então, a central, a ideia central aqui é que a gente faça a unidade de análise não é apenas o produto físico, ou o empreendimento. Eu não estou, no caso, não é o empreendimento, é a gestão da obra que foi feita, que vai analisar o planejamento, a produção, sustentabilidade, qualidade, liderança e governança. E para isso a gente vai analisar o quê? Os documentos técnicos, registro fotográfico, entrevistas semi-estruturadas e indicadores operacionais. Tá? E aí, por isso que eu falei da triangulação, eu vou pegar a prática declarada, comparar com a prática registrada, a prática observada e, no final, ver o desempenho mensurável. A integração proposta desloca a sustentabilidade de uma obrigação documental para uma rotina de produção. O que é que temos visto muito em obras? É que tem se preocupar tanto com a produtividade, mas em detrimento da sustentabilidade, em detrimento de índices de certificações LEED. Então, o que acontece? Aqui é onde a gente vê que o Lean Construction, que vai ajudar com as ferramentas para melhorar a questão da produtividade, ele vai estar mais atrelado ao LEED, que vai apresentar os requisitos e diretrizes para poder, junto com apoiar pelos fatores institucionais, que é o que? Liderança, cultura, governança, vai poder gerar o desempenho integrado, ou seja, através, por exemplo, de organização do canteiro. Isso vai acabar ajudando a sustentabilidade, apoiado com a liderança, isso aí vai acabar trazendo resultado. Então, o resultado esperado é o desempenho produtivo e ambiental, nunca isolado, mais previsível, sustentável e institucionalmente estruturado. Então, um dos resultados que eu trouxe aqui é o uso do Last Land System, que é o sistema Last Land, que foi utilizado lá na obra, e ele fala exatamente sobre a questão do look ahead, que ajudou a antecipar restrições e ampliar a previsibilidade a médio prazo. O curto prazo ajudou também a converter planejamento em tarefas e atividades que foram executadas de mais confiabilidade, o controle de restrições e reuniões que foram feitas semanalmente, que ajudou a fazer uma aprendizagem gerencial, ou seja, as pessoas começaram a ter melhoria contínua na organização. Então, a intensidade predominante nas evidências visuais documentais, a validação disso aqui também ocorrerá pela triangulação com entrevista de documentos explicadores. Então, esse gráfico ele apresenta apenas a ideia inicial que foi avaliada dos documentos que temos na revisão e nos dados coletados. Tá? Ainda vai ter feito algumas entrevistas. A gestão de resíduos na dimensão da parte ambiental também gerou quantitativamente vários dados mostrando que houve uma redução de resíduos em relação às obras comuns, tem um impacto positivo e gerou-se resíduos, mas gerou-se resíduos com mais cuidado, mais atenção com isso. Então, para o resultado parcial, que já temos consolidado, que é a base conceitual, lacuna delimitada, instrumento definido e evidências empíricas. Hoje a obra ela tem essa evidência aqui, de que ela tem um reconhecimento, mas é algo complementar, não substitui a análise da pesquisa, porque a pesquisa, a força dela é que a tribulação e o framework, tá bom? E para finalizar, no finalzinho aqui, eu tenho um slide mais importante.
fala sobre a questão de como funciona o guia prático. Ele traria com uma parte técnica, os princípios, as diretrizes, moderado pela parte institucional, e a saída vai ser os indicadores, e isso vai poder ser replicado em outras obras que tenham balcões logísticos ou pressão de prazo e sustentabilidade. Isso está adequado à Agenda 2030 também, que a pesquisa dialoga com ODS 8, 9, 11, 12 e 13, a questão dos resultados, mas em especial a ODS 12, tá? Que fala justamente sobre consumo e produção responsáveis, redução de perda, sustentabilidade e reciclagem. E para finalizar, o mais importante dessa minha pesquisa é que ela converte um caso real de obra logística em modelo teórico aplicado para a gestão enxuta, sustentável e institucionalizada. Eu queria agradecer ao professor Guilherme, ao pessoal da pesquisa que me ajudou bastante com o caso, e também queria agradecer a oportunidade de estar partilhando com vocês esse produto, esse técnico científico, esse framework.